boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde, sempre com um bate-papo gostoso, com muito conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial, e você, que você aí do outro lado já sabe, né? Programa diário, de segunda a sexta-feira, às 16h30, e sábado às 7 horas da manhã. Aí é para os comunicadores da casa. Aí a gente bate aquele papo longo e bem curioso. Estou recebendo hoje ele, querido parceiro, parceiro nosso aqui, acho que antes da pandemia, né, Alexandro Gruber? Isso Bem-vindo. aí, Samira. Obrigado, Samira. É um prazer estar falando aqui na Rádio Mundial, no Mundial e você, conversando com você que tem essa energia linda, maravilhosa, tá Obrigada. nesse momento com os ouvintes que estão nos acompanhando. É um prazer imenso, né? A gente já tem essa parceria realmente de antes da pandemia e sempre Sim. fortalecendo, né? Todo mundo em sintonia. Sempre, a gente vai se acompanhando, a gente vai trocando textos, a gente vai batendo papo, sempre com muito carinho. O Alexandre, ele é filósofo, né, Alexandre? Eu posso dizer que você é Isso terapeuta? aí. Também é, né? Terapeuta Também, também. holístico. Ele é criador do espaço Terapia Interior e autor, ele tem 3 livros por enquanto, tá? O Venha Comigo, O que a Vida Quer Te Dizer, e recentemente ele lançou a obra Revolução Existencial, tudo voltado à filosofia, autoconhecimento, a nossa vida no todo, né, Alexandra? É isso que você tenta trazer no teu trabalho. Isso aí, Samir. Acho que o meu trabalho se resume muito nessa palavra, nessa busca do autoconhecimento. Que é uma busca incessante, né? É uma busca pessoal minha e que eu tento passar um pouquinho disso que eu aprendi para as pessoas. E eu acho que assim os livros eles têm esse poder. Então, através deles eu tento trabalhar um pouquinho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nessa mescla de filosofia, psicologia, tudo que nos faz despertar por dentro, né? Inclusive a espiritualidade. E é bem legal porque quando a gente está falando de autoconhecimento, vem vários temas na nossa cabeça, vários valores que a gente vai trabalhando. Aí, quando eu penso na filosofia, eu penso que eu posso ir além do que até eu estou sentindo. Aí eu posso até racionalizar essa questão, né, Alexandro? Aí muda um pouquinho a forma como eu vejo alguns temas. Totalmente. Eu acho que a filosofia ela tem exatamente essa missão, né? A filosofia ela trabalha muito com conceitos, com essa arte da gente classificar as coisas, mas não classificar no sentido de dizer exatamente o que as coisas são, mas de Hum. tentar entender o que as coisas são, de entender que a partir do momento que eu dou um significado para as coisas, a gente passa a interagir com a vida e com esses elementos a partir desse significado. E que a vida, né, os elementos que compõem a nossa vida, eles podem ter múltiplos significados. Então, isso a gente faz questionar essas nossas certezas, essas nossas crenças. A gente começa a perceber que às vezes as coisas não são exatamente como pareciam, e a filosofia tem muito isso, desde Platão, quando já falava dessa questão de como nossos sentidos podem nos enganar, e de que o conhecimento às vezes Sim. ele está além. E eu acho que é essa busca infinita, eu acho que isso traz uma beleza também à vida, de perceber que a vida ela não é esse algo pronto e sólido, estático como a gente considera, mas ela é algo que se constrói, que se entende, que se reinterpreta, e nisso a gente se redescobre e também renasce, muitas É. vezes. Essa vida ela é movimento, né? Ela é um movimento constante Totalmente. e a nossa mente ela vai acompanhando da mesma forma que o nosso coração, Totalmente, Samira, né? exatamente isso. Heráclito, ele trazia muito essa ideia, né, de que a vida é transformação, a vida é movimento. Mas isso que você falou, Samira, do coração é central, porque às vezes é isso que nos falta, não é verdade? Às vezes a gente traz Uhum. muito, e claro, a gente precisa questionar, precisa racionalizar, mas a gente precisa se colocar na vida, se entender, buscar esse sentido, e o coração dessa conexão, né? Essa conexão com a existência. Exatamente, estão falando tanto, né? A gente vê tantos estudos hoje relacionados ao coração que a gente vai vendo essa dimensão cada vez maior e da importância da união, né, de mente, cérebro, né, e coração. O que você colocou no Revolução Existencial, Alé? Me conta o que você
quis transmitir para as pessoas? Quais foram os seus ensinamentos junto à escrita também, né? Sim. Então, Samira, a Revolução Existencial, ele traz exatamente essa ideia, né, de revolucionar. Mas revolucionar o quê? Né? Porque a gente pode revolucionar muitas coisas na nossa vida, Uhum. né? E a proposta da revolução é revolucionar a existência, mas como é que a gente faz isso? Porque eu acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer mudar, todo mundo tem um aspecto difícil que quer transformar, mas às vezes a gente se emperra porque a gente não sabe por onde começar. É. E eu acho que a proposta da revolução existencial foi exatamente essa, ajudar a dar um norte para as pessoas dessa mudança. E ela começa pela maneira que a gente encara a vida, o nosso olhar. Porque esse livro, o Revolução, eu comecei a escrever ele antes mesmo da pandemia. Uhum. Na verdade, foi praticamente durante a pandemia. Mas ele foi idealizado antes. E acabou que a gente pode chamar também de uma espécie de coincidência, porque a pandemia, ela nos fez com que a gente parasse um pouquinho, né, Samir, esse nosso mundo externo, essa nossa vida agitada, mudasse a nossa rotina, nossas relações, e a gente se voltou muito para dentro. É. Então aconteceu esse fenômeno entre as pessoas de tentar se entender, de tentar entender as próprias emoções, e o livro ele já estava exatamente assim nesse percurso. Ele não é um livro que fala exatamente sobre a pandemia ou pós-pandemia, mas ele é um livro que se alinhou muito com esse movimento que a gente já fazia nessa pandemia, que é o de olhar para dentro e ressignificar as coisas. E o Revolução ele veio com essa ideia, porque quando eu pensei, poxa, eu quero escrever mais um livro, eu sempre tento observar aquilo que as pessoas estão me mandando, né? Nesse Tá. trabalho com as redes sociais, sempre estou recebendo um feedback muito legal das pessoas. E eu percebi isso, claro, as pessoas querem mudar o relacionamento, as pessoas querem mudar às vezes, a forma que elas trabalham, encontrar um novo propósito, mas eu percebo, sabe, também, que às vezes a gente tenta e não consegue, porque falta essa mudança anterior, que é essa mudança de como a gente está compreendendo a vida. Será que a gente está entendendo o que, que realmente o amor é? O que realmente os relacionamentos são? O que, que realmente o trabalho é? O que, que realmente a vida é? Antes de querer mudar a vida? Eu Sim. percebi que às vezes a gente não faz isso. Então a Revolução ele veio com essa ideia de trabalhar esses elementos também com as pessoas. Revolucionar mesmo a vida do leitor, né? E você, não é? Exatamente. A palavra está aí. Aí eu estava lendo aqui que você analisou 32 temas que você considerou fundamentais. Fala um pouquinho dessa tua linha de pensamento. Sim, porque quando eu pensei nesse livro foi exatamente isso. Eu coloquei assim, tá, a gente vai revolucionar, né, a existência, a gente vai ter um novo olhar sobre as coisas. Claro que não dá para a gente falar tudo no livro, a gente bem que gostaria, mas também Sim. não é esse o objetivo, porque eu penso, se você coloca às vezes muita coisa, você tem ali uma carga de informação muito grande, mas você não consegue absorver essa informação e transformá-la em conhecimento, e conhecimento prático para a sua vida. Uhum. Eu falei, não, vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos. Então, eu procurei elencar 32 assim, temas que eu considero assim, elementos que impactam nossa vida de uma maneira muito profunda, que são aqueles questionamentos maiores que a gente tem. Então, o livro ele começa até tratando assim, primeiro sobre a sensibilidade, porque é o nosso canal que leva ao sentir. Então, a gente precisa Uhum. entender como é que o mundo nos afeta, a gente precisa entender o que é a nossa sensibilidade. A gente Tá. faz essa reflexão do que o mundo representa, de quem nós somos no mundo. Então, eu falo sobre o mundo, eu falo sobre a alma, exatamente para a gente entender essa nossa relação mundo, alma, sensibilidade. E a gente começa com alguns temas um pouco mais densos, a dor, a desilusão, o sofrimento, porque quem de nós, às vezes, não sente a dor, né? Essa mirador, ela Sim. está aí na nossa vida. Então, eu começo exatamente por isso. Olha, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor quem nós somos, ali, o que nós sentimos, a gente precisa identificar por que, que às vezes a gente sofre, por que, que a gente tem essas angústias, porque eu entendo que o que leva, às vezes, um leitor a procurar um livro como Revolução Existencial, às vezes é uma dor, é É. um desconforto, né, uma dúvida. Então, começa exatamente nessa pegada desses temas, e aí a gente vai perpassando pelos sonhos, pelas transformações, os recomeços que são tão necessários na nossa vida. E a gente faz esse caminho até chegar ali nos últimos capítulos, onde eu vou falar sobre o papel da gratidão na nossa vida, sobre o amor, o que é esse amor que a gente tanto busca, e a felicidade, que eu acho que ele vem exatamente ali no final,
porque é o que, no fundo, a gente está buscando por detrás de tudo, é a felicidade. Então, eu Sim. trago essa reflexão final do que será que é essa felicidade que a gente tanto busca. Então, claro, que outras pessoas poderiam ter uma ideia de não, eu considero que talvez outros temas poderiam ser tratados, e claro, mas também o livro traz esse papel de instigar as pessoas a buscarem uma profundidade de olhar sobre as coisas. Não de dizer, ah, é isso e pronto, mas de trazer uma concepção mais profunda e dizer, olha, tem muito mais para a gente investigar, tem muito mais para a gente observar, muito mais para a gente tratar, mas já é um começo, Já é um certamente bom já é um começo. começo, né? A gente está fazendo essa entrevista à distância pelo Zoom. Eu quero que você mostre a capa do livro para a gente, para quando os ouvintes forem Hum, nos acompanhar no YouTube, ele enxerga. Olha lá, dá para hum, ver bonitinho. Olha, tá. nem espelhou, deu certinho. Estou lendo ele direitinho. Certinho, Revolução olha, perfeito. Existencial, Alexandro Gruber. Está nas livrarias, está na Amazon. É pela editora Planeta que você lançou, né? Que você editou o livro. E, exatamente, pela Editora Planeta. A Editora Planeta ela tem um trabalho muito bonito com livros de autodesenvolvimento, de crescimento Sim. pessoal. E esse selo da Editora Planeta, que eu estou lançando o livro, que ela tem vários selos que tratam, né, de diferentes temáticas, esse selo é o selo Paidós. O selo Paidós ele tem ali 2, 3 anos de existência. Até a gente fez recentemente um evento, que foi o Congresso Paidós, para comemorar a existência Hum, desse selo. E ele reúne psicólogos, filósofos, terapeutas, pessoas que trabalham nessa linha do crescimento pessoal e que buscam levar esse conhecimento de uma forma mais acessível. Porque, às vezes, o que esbarra, né, Samira, muita gente entrar nesse conhecimento, é que, às vezes, ele se torna muito técnico. Então, claro que a gente precisa ter um estudo técnico profundo desses temas, mas, às vezes, a gente tem dificuldade de compreender e de assimilar por causa disso. Então, o selo Paidós ele tem essa missão de tentar traduzir de uma forma mais acessível para as pessoas a psicologia, a filosofia, tudo aquilo que nos permite olhar para dentro, transformar esses elementos internos para depois transformar lá fora também. é Então, esse é um trabalho legal. muito bonito da Editora Planeta e fico feliz de estar nessa parceria aí com ele. E a gente fica feliz de você fazer parte e poder trazer uma Ah, que bom! publicação para a gente, né? Porque quem está nessa busca, ela não vai buscar só nas redes sociais, ela vai buscar em livros, ela vai buscar seguir pessoas que falem esta língua, Uhum. porque, pelo que eu estou entendendo, cada capítulo do seu livro, e você leva isso também para suas redes sociais, no Terapia Interior também. O livro poderia ser chamado Terapia Interior. Poderia Poderia, também, né? poderia Poderia. também. E quando a gente olha para isso, é o público que vai atrás é exatamente o público que já está se interiorizando. Você acredita nisso? Porque nós vemos conversando com as pessoas que alguns estão e outros ainda não. Mas eles vão ter o momento deles, né? E quando Com certeza. você escreve cada capítulo, essa trajetória humana, né, de cada um de nós, ela traz esse momento de interiorização para evoluir até. Sim, com certeza, acho que esse é o objetivo principal. Porque é bem o que você falou, né, Samira? Muitos já estão nesse movimento de eu quero me autoconhecer, eu quero me transformar, eu quero me espiritualizar e evoluir. Outros ainda não despertaram muito para isso. Mas às vezes, mesmo aqueles que não despertaram muito para isso, às vezes sentem essa necessidade. E às vezes eu sempre falo, nós temos vários despertadores na nossa vida que nos chamam para isso. Às vezes a dor Hum, nos chama para mudar, às vezes é uma inspiração, ou às vezes até um livro despretensioso que a sim. pessoa está lá, às vezes buscando outra coisa, mas nossa, ela olhou ali na prateleira e ela viu lá, pode ser o meu ou o outro, mas ela viu lá, Revolução Existencial. Poxa, eu queria revolucionar a minha existência. Talvez ela nem estava refletindo sobre isso, mas aquilo às vezes chamou ela, porque ela já está às vezes madura para aquele momento. A E ela alma vai ali na avisou, né? curiosidade, É a alma que exatamente avisou. isso. E isso Recebeu, né, esse acontece. sinal interior. Acontece muito, então aquele chamado, né? E aí a pessoa às vezes pega, começa a folhar, nossa, achei esse capítulo interessante, esse, porque o livro é exatamente com essa ideia de ser acessível tanto para aqueles que já estão nessa jornada, que talvez já conheçam muito desses temas, que já se alinham a isso, como aqueles que talvez, e principalmente, não tinham essa visão ainda da vida, mas que começam a ter.
que é essa importância de eu preciso me modificar por dentro para modificar por fora. E é aí que a revolução começa, porque eu falo, se a gente não começa a olhar para dentro, e a gente força a mudança lá fora, às vezes ela não acontece, porque falta esse movimento nosso, falta essa nossa participação. Então o livro, ele traz isso, ele traz esse momento de a pessoa poder sentar, fazer uma reflexão com ela mesma após os capítulos, durante os capítulos. Tem gente que me manda foto, que sacou muita coisa, que leu mais de 2 vezes, que é o livro de cabeceira, porque a pessoa está lá sempre consultando. E eu falo exatamente essa ideia. Não precisa pegar ali o livro e abandonar ele. Porque, ao contrário, é fazer também uma experiência terapêutica. É bem o que você falou, ele podia ser chamado de terapia interior. Podia. Porque essa experiência de autoconhecimento. Então, é um momento de interiorização, é um momento de reflexão, e é um momento também de evolução pessoal. Se você consegue pegar um pouquinho dessa mensagem e utilizar na sua vida, ele vai ajudar na sua evolução, no seu crescimento. Com certeza, né? E você fala muito dos relacionamentos nas suas redes Hum, sociais, né? E quando a gente fala de relacionamento, eu acho que o principal relacionamento deve ser com a gente mesmo, claro, não é? com E toda esse certeza, Samir. desenvolvimento, essa evolução começa, a gente veio sozinho, a gente vai sozinho, mesmo com as Exato. dores, não é? Com os amores, mas se relacionar com os outros também dá um espelhamento do que a gente está fazendo com a gente, né? Com certeza. Sabe, Samira, que tem um filósofo existencialista, que é o Sartre, filósofo francês, ele tem uma frase muito popular, né, do nosso, né, da cultura popular, que é o inferno são os outros. E a gente tem essa ideia, mas será que é o inferno são os outros? Será que são os outros que nos tiram do eixo? Claro que o Sartre ele parte também de uma outra concepção, ele traz também outras ideias, mas a gente traz muito essa frase para refletir. Os outros, é como você falou, eles nos espelham. Os outros, eles nos desconfortam, eles tiram a gente da nossa zona de conforto, às vezes eles tiram a gente do nosso equilíbrio, mas isso também está nos mostrando algo sobre nós. Porque se o outro te tira do equilíbrio, o que que será que ali dentro de você está sendo vulnerável que está permitindo isso? O que que será que talvez dentro de você você pode amadurecer para que isso não aconteça? Ou o que que será que o outro está te ensinando e você não está percebendo? Isso também é fundamental. Por isso que eu falo, tem uma parte nos relacionamentos, né, que está focando muito nos relacionamentos afetivos, e até é uma das frases de destaques. Em cada capítulo, o livro ele pinça algumas frases do texto, né, e dá destaque. Eu coloco lá, relação à expansão. E já teve gente que me mandou pergunta, mas como assim em relação à expansão? Porque a partir do relacionamento a gente cresce. A gente cresce com aquilo que a gente aprende com o outro, a gente cresce através do que o outro nos inspira, a gente cresce através daquilo que o outro nos mostra que a gente não deve ser também. Uhum. É um choque, né, Samir? E a partir de quando a gente tem esse choque com o outro, a gente nunca sai igual. Só que aí a gente tem que pegar essa reflexão. E também é uma reflexão do Sartre, que ele vem e diz, né? O que que você fez daquilo que te fizeram? E aí que a gente vai Boa. refletir, opa, eu tenho esses encontros, eu tenho esses relacionamentos, não só afetivos, gerais, com o outro, comigo, e muitos não são agradáveis. Mas o que que eu faço com isso? O que que me cabe de fazer com aquilo que o outro me ofereceu, com aquilo que o outro deixou? É esse ponto que vai diferenciar se a gente está usando isso para crescer ou se a gente deixa que aquilo só nos cutuque e nos faça sofrer. Então, É, esse é o grande ponto de diferença. que é bem interessante, né? Porque quando a gente falou lá no começo, você citou a felicidade, você citou a gratidão. Sim. E essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para as pessoas, né? O que que é felicidade para você? O que que é gratidão Uhum. para você? Mas ninguém pergunta o que que é raiva para você, Exato. né? E eu acho que quando a gente coloca tudo isso numa linha, a gente vai percebendo que a gente só chega no positivo se eu passar pelo negativo também, né? Não sei se é Perfeito. essa mesma reflexão, mas a raiva, ninguém me pergunta o que é a raiva, mas eu sinto a raiva. Uhum. Então, por que que eu não Sim. posso simplesmente sentir a gratidão ou sentir a felicidade sem ter que racionalizar? Isso é muito interessante, Samira, porque a gente tenta exatamente aquela ideia, a gente quer que tudo seja uma utilidade. Nossa, eu preciso pensar na felicidade, eu tenho que entender o que que ela é, eu preciso dar uma utilidade para aquilo. E é como você disse, às vezes a gente pode simplesmente sentir.
Porque no momento que eu tento racionalizar, às vezes, demais algumas questões, que eu tento tentar encontrar exatamente onde ela se encaixa, às vezes eu perco até o momento. A gente tem Sim. muito aquela ideia, principalmente com a felicidade, de que ela está em um lugar, né? De que ela está num Uhum. lugar, que ela está em alguma coisa, ou que ela está em alguém. E eu fico tentando encontrar esse lugar, essa coisa e esse alguém. E constantemente parece que a felicidade nos foge. E aí a gente começa a entender, poxa, será que a felicidade está em algum lugar? Mas será que eu estou olhando exatamente para esse lugar? Será que esse lugar não é em mim e eu nunca reparei? Será que isso não é a forma com que eu me relaciono com todos esses elementos? E aí a gente vai redefinindo essa nossa ideia sobre a felicidade, essa nossa ideia sobre as emoções. Como você disse, ninguém pergunta sobre a raiva. E às vezes a gente tem aquela ideia também de que a raiva é ruim. Será que a raiva é ruim? A gente não se pergunta. E é isso que Uhum. falta às vezes também, a gente se questionar, ver que as coisas são para além dessa aparência ou desses conceitos mais comuns que a sociedade nos dá. As coisas geralmente são bem mais profundas. Exatamente. E a dor, você falou de dor também, e a dor ele Uhum, tem um papel como esse. Se você tem uma dor porque perdeu um ente querido, é um tipo de dor visto pela sociedade de uma forma. Se você tem a sim. dor porque foi abandonado num relacionamento, a pessoa se torna coitada. Então, são Uhum, dores diferentes que a gente tem que lidar e mostrar para uma sociedade que a dor é sua. sim. Exatamente isso. São E só que dores que isso é muito diferentes. interessante, são dores diferentes e a gente nomeia tudo da mesma maneira. Pois Eu é. falo que a gente faz isso com vários elementos, né? Por exemplo, eu acho interessante que na antiga Grécia, eles tinham, a gente vai ler os antigos escritos de Platão, Sócrates, os escritos bíblicos, e a gente vai encontrar diferentes palavras para aquilo que a gente chama de amor. Por exemplo, a gente denominar isso aqui amor, a gente vai pegar, né, por exemplo, a Bíblia vai chamar de amor, a gente vê que no grego, no original, por exemplo, eles tinham a palavra ágape, que era utilizada muito para aquele amor mais divino, para aquele amor mais supremo, que é muito encontrado principalmente, né, no Novo Testamento. Hum, Agora, quando a gente vai ver, quando a gente vai estudar, por exemplo, Platão, a gente vai encontrar muita palavra eros. E muitos vão entender eros como um amor carnal. Também, mas o Platão considerava também o eros como um portal para o autoconhecimento, para acesso à sabedoria. A gente vai encontrar em Aristóteles a palavra, né, filia, que também seria ligado ao amor. As pessoas vão traduzir uhum, como um amor mais fraterno. Então, eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que se dá um novo conceito, você já percebe que é, às vezes, de uma mesma natureza, mas que se expressa de uma maneira diferente. E a gente denomina tudo igual. A gente diz o amor, o amor de uma maneira generalizada. Mas o amor, ele se expressa de tantas maneiras, assim como a dor, como você falou. São tantas dores diferentes que a gente tem, e claro que às vezes elas vão ter uma espécie de funcionalidade assim semelhante, em termos de nos despertar, mas geralmente elas são distintas. E uma coisa que eu coloco também no livro, muito disso, cada um tem a sua dor. sim. E a gente não consegue medir a profundidade dessa dor, a gente nunca deve também julgar nem generalizar essa dor, porque elas são muito distintas, elas nos afetam de maneiras completamente diferentes. Agora, o que a gente tem que, às vezes, é refletir, tipo, é o que que eu faço com isso, Pois é. né? O que eu faço com isso, principalmente com a dor? Quando ela chegou na minha vida, a gente quer evitar muito a dor. A É gente não verdade. quer ela na nossa vida. Mas eu falo assim, a dor, ela é uma visita indesejada. É aquela visita que você não quer receber, que não marcou hora com você, que você não convidou para chegar na sua casa. Ela chegou lá, assim, surpresa, sem você convidar. Às vezes você convidou, deu a entender e nem percebeu que você estava chamando ela para te visitar. É. Mas ela chegou, você não queria. Ela está ali na tua casa. Você quer mandar ela embora, você quer que ela vá embora. Mas você não pergunta para essa tua visita o que que você quer, o que que você veio me dizer, por que que você está aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, principalmente com a dor. Olha, ela é indesejada, mas ela chega. Em alguns momentos ela vai chegar. Uhum. Às vezes a gente tem que receber e às vezes simplesmente esperar o tempo dela passar. A dor do luto, por exemplo. Pois, por A gente tem exemplo. elementos para trabalhar para que isso possa acontecer. Mas principalmente tentar ouvir. Que mensagem que você veio me trazer já que você está aqui? Legal essa reflexão, né?
e para tudo, né? Com Esse amor certeza, também, para por que que ele tudo. chegou, né? Que amor é esse que Uhum, de repente você sente por um animal? São amores diferentes, exato. né? Alexandro Gruber, o programa terminou. Já está terminando, passa rápido, né? Eu É acho rápido também. demais, Eu rápido acho demais. também. Quero que você deixe aqui as suas redes sociais, como que as pessoas encontram o teu trabalho e uma mensagem. Ok, Felipe, então, para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode encontrar no Terapia Interior e no Alexandre Gruber no Instagram, né? @Alexandre_Gruber e @Terapia_Interior. Também temos no Facebook. A gente tem o nosso podcast Terapia Interior, toda Uhum. segunda-feira, né? A gente faz a nossa live ao vivo, né? E as gravações ficam no nosso podcast. Então, toda semana a gente traz um tema ligado ao autoconhecimento. Então, quem quiser pode encontrar a live ao vivo, toda segunda às 9, ou acessar direto o podcast, que fica lá salvo todos os nossos encontros, né, no Terapia Interior, né, o podcast Terapia Interior. Né, o meu site vai estar sendo lançado mês que vem, vai ser www.alexandrogruber.com.br, que a gente vai reunir tudo isso lá, vídeos, Que ótimo. podcasts, livros, mensagens, e quem se interessar no livro, né, pode procurar na Amazon, nas livrarias físicas, né. Então, esse é mais ou menos assim o resumo de onde as pessoas podem encontrar o meu trabalho dedicado ao autoconhecimento, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a vida é essa grande escola. As lições não acabam. A gente pode resistir e brigar com a vida, ou a gente pode fluir e dizer: o que você tem a me ensinar? E quando a gente faz isso, a gente cresce. Quando faz isso, a nossa vida se transforma. Se a gente aprende que a gente é um eterno aprendiz, eu acho que a vida se torna muito mais bonita. Com certeza. Obrigada, Alexandre. Que bela mensagem se deixou Obrigado a agora para a você. gente, depois dessa super entrevista. Obrigada, viu, querido? Sucesso para você e a gente te Para aguarda aqui nós, em São Paulo, viu? Não esqueci da nossa com visita aqui em certeza. São Paulo. Obrigada, viu? Um Olha, em beijo breve para isso aí. você. Em breve. Mundial, e você Beijão, vai Samira. ficando por aqui. Eu estou dando um beijo aqui enorme no Alexandro Gruber, que bateu esse super papo com a gente. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia, e amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.